Sabe, queridos, já teve momentos, antes de nós nos mudarmos para cá, eu e o pastor Juscelio pregamos em alguns lugares no Brasil juntos, e às vezes a gente sentava para conversar, e várias vezes chorando na mesa, a gente já éramos amigos. Acho que eu conheci o pastor Juscelio em 2014, 2015, o pastor Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio eu conheci em 2009, pregou na nossa igreja, ficar na minha casa, eu ficar na casa dele, pregamos também no Brasil. Mas teve momentos que eu disse para o pastor Juscelio que o meu medo, porque o medo é fruto da incredulidade, mas o temor é fruto da fé. Eu disse para o pastor Juscelio que o meu medo tinha privado a minha família de desfrutar de coisas, porque eu não queria me perder. De verdade, eu tenho vergonha de falar isso hoje, irmãos. O medo de se perder fez com que, não é que nós passássemos necessidade, estou falando de necessidade, eu estou falando de coisas que as pessoas queriam nos abençoar e eu não aceitava. E o pastor Juscelio uma vez me disse que o medo e a incredulidade, o medo e o temor usam as mesmas roupas. O temor a gente cresce, irmãos, vamos continuar crescendo em temor, mas o medo a gente precisa se libertar. Ano passado, quando nós mudamos para cá, vivendo um processo de adaptação, de reestruturação financeira, teve momentos que a gente toma conta de um grupo de empresários em Alphaville. Não estou falando do PG de Alphaville, tá? Não estou falando do PG agora, estou falando da mentoria de empresários que eu tenho. Já teve dias de nós aqui estarmos vivendo um momento de reestruturação e um empresário me ligar e falar para mim assim: oi pastor, está precisando de alguma coisa? E eu dizer para ele: querido, o que eu preciso você não pode comprar não, você não tem dinheiro para comprar. Como assim, pastor? Eu disse para ele: você nunca vai saber de uma necessidade minha. Eu fico nu para Deus, para não ficar nu para homem nenhum. Se um dia você quiser fazer alguma coisa por mim, faça sem perguntar, porque a necessidade minha eu exponho para Deus, não para ninguém. Nem tudo se compra com dinheiro, irmãos. Dá para entender isso? Pastor, mas aí você não reteve? Não. Quem quer dar, irmãos, não pergunta se o outro está precisando. Escute, eu já vou pregar. Aliás, já estou pregando, né? Presta atenção. Esmola você dá por necessidade. Honra você dá por reconhecimento. Entendeu ou não? Quando você vê alguém necessitado, você está dando esmola, isso está na Bíblia. Mas quando você não sabe se alguém precisa ou não, mas eu acho que ele não precisa de uma camisa, não importa. Se você fosse dar por necessidade, seria oferta de esmola. Mas quando você está dando, mesmo que uma pessoa tem, você está tendo honra, você está reconhecendo. Amém? Então a gente precisa honrar acima, honrar no mesmo nível e honrar abaixo. A honra não é só para os nossos pastores. A honra às vezes é para o irmão que está no mesmo nível que você, ou para alguém que está abaixo de você. Amém? Então que nós possamos andar nessa liberdade, irmãos. Em nome de Jesus, nós podemos transitar em qualquer lugar. Nós podemos entrar em qualquer lugar e esses lugares não entrarem em nós. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus capítulo 11. E me espera lá que eu já vou chegar lá daqui a pouco. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Abre lá e me espera que eu estou chegando. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre a jornada da fé. Amém? Diga comigo, a jornada da fé. O Evangelho não é acerca do que nós aprendemos. Presta atenção. O Evangelho não é acerca daquilo que nós aprendemos. Não. O Evangelho é acerca daquilo que nós nos tornamos. O Evangelho não é acerca daquilo que nós aprendemos. O Evangelho
é acerca daquilo que nós nos tornamos. Por quê? Porque o que nós aprendemos nós podemos esquecer, podemos desaprender, mas o que nós nos tornamos, nunca mais. Nunca mais. Então, o que eu preciso entender? Que o Evangelho, ele não é um aprendizado de fora para dentro. Ele é uma manifestação fora, mas é uma natureza dentro. Presta atenção. Uma criança, ela vai aprender a andar, né? Sim ou não? Mas ela já nasce com perna. Dá para entender isso? Ela pode aprender a andar, mas as pernas ela já tem. O que ela precisa para desenvolver o andar, ela já tem, que são as pernas. Aquilo que nós precisamos aprender, nós já temos a realidade dentro de nós. Então, o Evangelho, ele não é intelectual. Pronto. Agora nos Estados Unidos está tendo um foco de avivamento, né? Não vou falar o nome da cidade, porque eu sei que eu vou errar o jeito de falar, então não vou nem tentar falar. Está tendo um foco de avivamento. Pronto. Aí levantaram os teólogos de plantão. Vamos ver se o avivamento é de Deus. Se o avivamento não é de Deus, vamos ver se é falso, se é verdadeiro. Gente, eu fiquei olhando as reportagens, os teólogos, eu falei, rapaz, Deus agora vai ter que pedir permissão para nós, para ser Deus, porque senão a gente não vai deixar. A gente colocou Deus dentro de uma caixinha e disse para ele, não se mova fora daí. É de Deus porque não tem estrutura. Entendi. Então, é avivamento porque não tem estrutura. Então, eu vou falar para o pastor Juscelio para a gente não colocar estrutura nenhuma lá. O que impede um avivamento não é uma estrutura, é a soberba do coração. Você pode ter a estrutura que você quiser. Como diz o Luiz Hermínio, uma frase que não é dele, mas ele costuma falar, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você pode ter a estrutura que você tiver, meu irmão, desde que o seu coração esteja rendido a Ele. Os fariseus da época de Jesus olharam para ele e falaram, não, ele não é o Cristo não, de Nazaré não pode vir esse negócio não. E por causa da estrutura deles, eles perderam o tempo da visitação. A gente tem que parar de ver as coisas com a cabeça, com a mente, e a gente precisa discernir com o coração. Então, o Evangelho não é algo que nós aprendemos, é algo que nós nos tornamos. E dentro daquilo que nós nos tornamos, nós passamos a desenvolver aquilo que nós já somos no nosso homem interior. Presta atenção, para cada realidade vivida, nós desenvolvemos um entendimento. Para cada realidade vivida, nós desenvolvemos um entendimento. Mas um entendimento não garante uma realidade. Para cada realidade vivida, nós desenvolvemos um entendimento. Porém, o entendimento não garante uma realidade. Nós podemos saber que Jesus levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário e nunca tocar nela. Hebreus 11:3 respalda isso que eu estou falando. Pela fé. Por que não está invertido? Entendemos pela fé. Pela fé entendemos. Nós não entendemos pela fé. A ordem do fator altera o produto. Pela fé entendemos. A fé vem antes do entendimento. Por isso que uma realidade vivida desenvolve o entendimento. Mas o entendimento intelectual não desenvolve uma realidade. Não é o quanto você sabe, é o quanto você experimenta. Não é o quanto eu estudo sobre Deus, é o quanto eu experimento de Deus. Por quê? Porque Deus não é um livro, Deus é uma pessoa. Deus não é uma pedagogia, ainda que exista a pedagogia. É por isso que a Bíblia diz, provai e vede. O que é provar uma comida? É ler uma receita? Uau, que receita maravilhosa. Parece ser, mas ainda você não experimentou.
Deve ser gostoso, né? Você só vai saber depois que você provar. Enquanto isso, você tem uma teoria. Deus não se conhece com a cabeça. Deus se conhece pelo Espírito, porque Ele é Espírito. Então o Senhor está falando que Deus não passa pela cabeça. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, de maneira que o que nós vemos, veio a existir das coisas que nós não víamos, ou que não aparece. Tudo que nós vemos, veio do invisível. Tudo que é físico, veio do espiritual. Agora, o que é mais real? O espiritual ou o visível? Paulo disse que o que nós vemos é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Agora, no nosso dia a dia, o que é mais real para nós? O que é verdadeiro para nós? Geralmente o verdadeiro para nós é aquilo que é palpável. É por isso que quando no seu coração você crê, você já pode agradecer com a boca, porque já é seu, já é uma realidade. Escute, eu não tenho quando chega se manifesta. Eu tenho quando eu creio. Eu não tenho quando chega se manifestou, mas é meu, já é real quando eu creio. Se você quer entender um pouquinho mais, leia David Yong-Chu, o livro Quarta Dimensão, que você vai entender isso. Alguém aqui já leu Quarta Dimensão? Pronto, tem uns 6, 7 que leram. Leia isso, quarto, você acha até em PDF para baixar. Você pode ler Quarta Dimensão. Por quê? Com o coração crê e com a boca confessa. Quando nós entendemos a vida espiritual, as nossas realidades não nascem do externo. As nossas realidades nascem no interno e se manifestam no externo. Por isso que pela fé entendemos. Tudo que nós vemos no mundo físico teve origem no mundo espiritual e se manifestou no mundo físico. Agora, o que nós precisamos entender é que não é o natural que move o espiritual. Não é o natural que move o espiritual, é o espiritual que move o natural. Não é o natural que move o espiritual, mas o espiritual que move o natural. Quando eu quero mudar algo, eu não faço uma mudança externa, eu trabalho aqui dentro. Dá para entender isso? Não? Quando eu quero uma mudança real e verdadeira, eu trabalho aqui dentro, não aqui fora. Por quê? Porque aqui fora precisa refletir o que está dentro. Por isso que muitas pessoas não conseguem viver uma mudança verdadeira, porque elas mudam geografia, elas mudam lugar, elas mudam coisas. Claro que algumas coisas você pode fugir, pode evitar, mas toda mudança real e verdadeira nasce aqui. Quando eu quero fazer uma mudança, eu trabalho aqui dentro. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 2, 13. Primeira Coríntios 2, 13, vamos ler até o 15, tá bom? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela... Paulo está dizendo à igreja em Coríntios, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, pelo psique, pelo intelecto, mas ensinadas pelo Espírito. Existem coisas que você não aprende aqui, você aprende aqui. O que eu tenho aqui são teorias, o que eu tenho aqui é uma realidade. Olhe para mim. O que eu tenho aqui é uma filosofia, o que eu tenho aqui é uma realidade. Então, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por quê? Porque Deus é Espírito.
tudo que ele faz é espiritual. E ele confere coisas espirituais com quem é espiritual. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucuras. Perceba, ele não aceita. Primeiro, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las. Ele não aceita e não entende. Ele não aceita e não entende, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga. Essa palavra julgar significa discernir. O homem espiritual, ele julga, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado ou discernido por ninguém. Tudo que Deus quer te ensinar, ele te ensina aqui dentro. É por isso que a árvore que Adão deveria comer diariamente era a árvore da vida, não a árvore do conhecimento. O que matou o homem foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento, irmão, sem vida, mata. Paulo disse: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece. Não é o quanto eu sei, irmãos, é o quanto eu me relaciono. Adão, antes do pecado, ele não tinha uma teoria, ele tinha uma realidade. Ele andava com Deus, ele vivia a realidade de uma vida. O nosso desafio, queridos, é sair de um evangelho intelectual e andar com Deus. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é entender que esse livro não é para ler sobre alguém. Olhe para mim. Esse livro não é para ler sobre alguém. Esse livro é para ler com este alguém. A Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. A Bíblia é o único livro que o autor senta junto. Não é um livro que você lê sobre alguém, é um livro que você lê com esse alguém. Por quê? Porque ele está presente, porque ele te ensina. Por quê? Porque Deus não quer te dar uma teoria. Deus quer trazer uma realidade, queridos. Deus quer andar conosco. Deus quer que nós andemos com Ele. Deus quer falar conosco. Deus quer que nós falemos com Ele. Deus não quer visitar. Ele fez isso no Antigo Testamento. Você não é um albergue, você é uma casa. No Antigo Testamento ele visitava Sansão, ele visitava Davi, ele visitava Salomão. Mas você e eu não somos para ser visitados, somos para ser habitados. Quando a gente terminar daqui a pouquinho, ele vai embora com você. Você está entendendo isso? Você não vai encontrar ele aqui domingo, você vai trazer ele aqui domingo. A igreja não é o lugar onde a gente se encontra com Deus. A igreja é o lugar onde a gente partilha Deus. Deu para entender, não? Igreja não é o lugar onde você encontra Deus. Igreja é um lugar onde você partilha Deus. Porque eu tenho uma parte, você tem outra. E quando nós nos reunimos, Cristo é estabelecido no nosso meio. Agora, se eu fosse assim, ser bem sincero, eu ia falar que a mensagem vai começar agora. Abra comigo Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu sei que todos nós conhecemos esse texto de cor e salteado, mas talvez a gente consiga enxergar ele num parâmetro diferente nessa noite. Olhe para mim, antes de nós lermos. O pastor Juscelio já disse isso daqui, falou historicamente. Abraão, depois se tornaria Abraão. Ele era um babilônico. A sua família manufaturava deuses, tá? Vendia deuses. E um dia
Deus falou com Abrão. Então Abrão não tinha pedigree cristão. Ele vem de uma família babilônica. O seu pai se chamava Terá. Ok? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Para muitos de nós, o que Deus estava falando porque quando Deus faz o chamamento de Abrão, coincidentemente ou não, o seu pai havia morrido há pouco tempo, e Abrão por ordem, era aquele que seria estabelecido para governo, para assumir a casa. Então eu sei que a maioria dos pregadores dizem que Deus estava chamando Abraão para sair da casa do pai dele de Terá, da casa do pai dele que seria Terá, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então na cabeça nossa é o seguinte: é Abraão saindo de um lugar geográfico e indo para outro. Deixa eu te mostrar que não é isso. Quando Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, Ele não está falando da casa de Terá. Quando Deus está falando para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, Ele está falando: sai da casa do teu pai Adão, e vai para um outro lugar que eu te mostrarei. Não era uma mudança de geografia, era uma mudança de realidade. E como é que o senhor sabe disso? Porque Deus não mostrou uma terra física para ele. A terra que ele ia andar era pela fé. Por isso que Deus não deu endereço. Você não vai sair de Terá e vai para Ur dos Caldeus. Você não vai para tal. Você sai de uma natureza e vai andar em outra natureza. Sai da casa de Adão e vai para uma terra que eu. Por que você não me fala? Porque você não tem condições de chegar lá sozinho. Só eu te mostrando. Presta atenção. Se Adão sai da terra que ele estava e ele vai para outra, ele continua sendo quem ele era. Mudar de lugar não garante mudança de vida. O que garante mudança de vida é mudança de natureza. Deus não quer colocar roupas novas em alguém morto. Quando Adão pecou, ele se vestiu, sim ou não? Com folha de figueira. Foi ou não foi? Mas ele estava vestido perante Deus? Não. Não adianta colocar roupa bonita, maquiagem em quem está morto. Você só vai melhorar o defunto, mas ele continua morto. Tem gente querendo colocar perfume, roupinha bonita em defunto, vai ficar cheiroso, vai estar bem vestido. Detalhe, continua morto. A religião, ela maqueia o defunto. A religião coloca roupa no defunto, mas ainda continua morto. O que Deus está falando para Abraão é o seguinte: sai da casa de Adão, teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque é uma mudança de natureza, é uma mudança de realidade, é uma mudança. Nós não fomos chamados para deixar um lugar e ir para outro. Nós somos chamados para abandonar uma natureza e abraçar a outra. Nós não fomos chamados para sairmos de Adão e ir melhorando. Não, o Evangelho não te ajuda a melhorar. O que te ajuda a melhorar é plástica.
O Evangelho é o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem. A partir da cruz do Calvário, Deus não tem mais nada com o velho homem. Deus não tem mais nada com a raça adâmica. A partir do Calvário, nós só podemos chegar ao Pai através do Filho. A partir do Calvário, não existe sombras, não existe sacrifícios de animais, não existe circuncisão humana. A circuncisão passa a ser no coração, e o cordeiro morto foi sacrificado de uma vez por toda na cruz do Calvário. O sacrifício foi feito de uma vez por todas, e agora, todas as vezes que nós falhamos, e nós falhamos, nós podemos nos lavar no sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. Então preste atenção, Deus não tirou você do mundo e te colocou na igreja. Calma lá. Não. Deus te colocou, Deus te tirou de Adão e te colocou em Cristo. Vocês estão aqui? Não? Pastor, eu saí do mundo e entrei na igreja. Não. Primeiro que você vive no mundo. Ou não? Quando a gente fala crente que diz que saiu do mundo, saiu das práticas. Não. Deus não começa mudando as nossas práticas. Deus começa mudando a nossa natureza. Deus não Deus não começa dizendo pare de fazer isso e comece a fazer isso. Não. Deus leva você e eu para a cruz do Calvário, aonde a gente morre e recebe uma nova vida, e a partir dessa nova vida nós vamos aprender a andar, mas as pernas nós já temos. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. O que eu quero dizer que não era uma mudança de comportamento. Se vocês, eu não vou chegar lá não, mas só para que você entenda, quando Deus diz para Abraão, lá em Gênesis 17, diz assim: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Por que Deus não colocou assim, ser perfeito e anda na minha presença? Deus não é perfeito? Você não acha que para andar com Ele tem que ser? Mas Deus está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Porque se eu colocar para você, para ser perfeito e andar na minha presença, você não anda nunca. Agora, quando você estuda essa palavra no hebraico, anda, um dos significados dela, sabe qual é? Morre. Ali já tem um tipo de cruz. Anda na minha presença, que eu vou matar você, e a minha perfeição vai se manifestar na sua vida. Santidade não é aquilo que eu deixei. Desculpa, o pecado não é aquilo que eu deixei de fazer. O pecado é aquilo que eu não consigo mais fazer. Não é que eu tenho uma vontade danada de beber e não consigo. Não, é que eu não consigo mais. Por quê? Porque Paulo disse, eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto. O mundo, eu estou crucificado para o mundo. Escute, a igreja não entendeu sobre natureza. A natureza me permite andar em todos os lugares, mas esses lugares não entram mais em mim. A igreja tirou, o pastor Telmo falou isso aqui na sexta-feira, a igreja tirou a gente das festas de família, porque lá é coisa do diabo, pastor, a coisa lá é feia, então você tem que ir para lá para ficar bonita. Deus te tirou de uma realidade adâmica, não de uma geografia física. Como o senhor sabe disso? Você é a luz do mundo. Se Ele não quisesse você lá, Ele nunca diria isso. Você é a luz do mundo, não da igreja. Você não é luz aqui dentro, irmãos. Você é luz lá fora. A gente precisa voltar para as festinhas da família. A gente precisa voltar para os ambientes. Pastor, mas será que eu consigo? Se você morreu, você consegue. Pode entrar lá. Pode entrar lá. Porque aonde você chega,
as trevas são dissipadas. Aonde você chega, as trevas... Ei, escute, Jesus não falou que você tem a luz no mundo. Não adianta querer inventar humildade aqui que não dá. Você está vestido de luz, que já estaria ótimo. Vocês são a luz do mundo. Aquilo que ele havia dito que ele era, posteriormente, antes de ir embora, ele disse: vocês são. Para onde você acha que Deus quer te mandar? Para o mundo? Para as faculdades? Ele quer te mandar para o mundo dos negócios? Para áreas da sociedade que estão corrompidas? Mas Ele está te colocando lá para restaurar esses ambientes. Deus quer entregar o governo dessas áreas para nós. Deus quer te colocar em lugares que você um dia quis sair porque não entendeu quem você é. Nós não fomos tirados de uma geografia física, nós fomos tirados de uma natureza. Você foi tirado de uma natureza para andar em outro lugar. Não é sobre sair de uma prática e entrar em outra. Não, é morrer para essa prática e viver em outra. O cristianismo não é mudança de hábitos. Não. O cristianismo é mudança de habitat. Não é mudar os hábitos para ser aceito. Eu fui aceito, recebi uma nova natureza, e agora os meus hábitos, o meu paladar está sendo desenvolvido. Por quê? Porque quando eu vivia no império das trevas, eu me identificava com aquilo, eu era inclinado para aquilo. Mas agora que eu fui transportado para o reino, para o Filho do seu amor, agora eu nasci em um novo lar, em uma nova natureza, em um novo lugar. Agora que eu nasci no reino, agora eu estou aprendendo a viver neste lugar de plenitude, de gozo, de alegria. Pastor, mas aí nós não temos tentações. Temos tentações aqui não. O espírito está pronto, a carne que é fraca. Mas e aí, pastor? Alimente seu espírito, e a sua carne vai morrer de fome. Por isso que Romanos capítulo 8 diz que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. O que me capacita, o que nos capacita a andarmos em ambientes tenebrosos, é o quanto eu alimento o meu espírito. É o quanto eu me alimento com a palavra da verdade. É o quanto eu encharco a minha mente. É o quanto eu mortifico a minha carne com períodos de jejuns, de entregas ao Senhor. Não viva com medo do mundo. Não viva com medo das coisas. Não viva com medo do diabo. Porque tudo que ele quer é que nós tenhamos medo dele. Mas quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, ele deixa de ser o nosso atormentador, e nós passamos a ser o tormento na vida dele. Como é que é, pastor? Quando nós descobrimos quem nós somos, nós perdemos o medo do atormentador e passamos a ser o tormento na vida dele. Por quê? Porque, como diz Bill Johnson, quem nasceu de novo está salvo. Quem renova suas mentes desfaz as obras do diabo. Deus quer nos levantar, quer nos enviar como flechas polidas. Deus quer te levantar nesse tempo. A jornada da fé não é uma mudança de lugar, é uma mudança de natureza. Abra comigo em Gênesis capítulo 13, versículo 8. Jesus, eu estou falando um pouco sobre isso na minha sala de aula online. Eu estou falando um pouco sobre isso. Gênesis 13, 8. Nós vamos ler até o 15, por favor. Disse Abrão a Ló. Deixa eu explicar isso aqui. Porque quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela,
Ló era o que de Abrão? Sobrinho. Mas não era parente. Por que você está levando, Abrão? Ou seja, Abrão entrou numa jornada de fé, mas está trazendo coisas da sua velha natureza, está trazendo coisas da sua casa paterna, adâmica, e aqui ele começa a ter problema. Os nossos conflitos na vida cristã é porque nós queremos trazer para a nossa jornada de fé aquilo que é da natureza caída. Vou repetir. Os nossos conflitos na vida cristã é porque nós estamos querendo trazer para a nova natureza as coisas da natureza antiga. Não faz mais parte de você. Isso não faz mais parte da sua vida. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Quem é Ló? Vou já te explicar melhor, mas Ló faz parte da família caída nossa. E quando você nasce de novo, a tua nova natureza e a natureza terrena vai entrar em conflito. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Próximo. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se forem para a direita, irei para a esquerda. Para aí. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que Abraão está dizendo? Para a antiga natureza dele, para aquilo que estava ligado a ele. Vai para onde você quiser, porque para mim a bênção não está sobre lugar. A bênção está em quem eu sou. Pastor, o que é que vai ser da minha vida? A empresa. Você não vive da empresa, a empresa é só o meio, você vive dele. Não tenha medo de perder o emprego, tenha medo de perder a fonte. Os meios mudam, a fonte permanece a mesma. Você não vive do que faz, você vive de quem é, e você é filho de Deus. Como é que eu vou viver? Depende, se você vive desse negócio aí, você está perdido. Mas você vive dele, vai parar de vir aqui. O riacho secou, mas tem uma viúva. Vocês estão aqui, não? Irmãos, esse é meu desafio, fazer essa jornada aqui, ó. Vamos lá. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Próximo. Levantando Ló. Quem é Ló? As coisas da velha natureza que eu quero trazer junto comigo. Viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Próximo. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se em algum lugar da tua jornada da fé. Aquilo que é natural vai separar do espiritual. Algumas pessoas não entendem os conflitos que estão passando. É porque a gente quer trazer para o presente coisas do nosso passado. Ou você separa. Estão entendendo do que eu estou falando, separar, né, gente? Preciso explicar, não, né? Senão ele quer separar da mulher antiga. Pelo amor de Jesus, irmão. Eu sei como é que crente é, irmão. Deus falou comigo e... né? Eu sei como é que... Olha, amor, Deus falou comigo, eu tenho que me separar do que é velho. Não é disso. Pelo amor de Deus, gente. Não precisava, mas eu acho que precisa. Eu sei como é que é crente, irmão. Ô raça. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Irmãos, eu quero me separar de quem eu era e eu quero viver no que eu sou. Pastor, o meu passado, se separe dele. Dos meus traumas, se separe dele. Próximo. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló, preste atenção para onde que vai. As coisas que eram da nossa velha natureza. E Ló nas cidades de Campina, ia armando as suas tendas, até
A velha natureza foi voltando para onde? Porque porco sempre vai ser atraído para a lavagem. O porco sempre vai ser atraído para a lavagem. Mas quando você recebe uma nova vida, dentro de você brota uma fome pela presença dele. Chega uma hora que você não se satisfaz mais com aquilo. Você encontrou alguém maior. Você encontrou lugares mais profundos, mais altos. A nossa alma, as coisas da velha natureza sempre vai pender para este lugar. Mas Abraão, que é um homem que está andando na fé, por quê? Porque ele não sabia para onde estava indo. Você, preste atenção, a vida com Cristo não é entendendo para crer, é crer para entender. Escute, você não precisa saber para onde está indo. Não, só precisa ter certeza de quem está te levando. Eu não sei nem para onde está indo, não importa. Eu sei quem está me levando. Conta uma história de um menininho dentro de um avião, brincando com um carrinho na poltrona. E de repente começa a pegar uma turbulência, e o menino brincando, e todo mundo desesperado dentro do avião, e o menino brincando. Tem uma hora que o passageiro do lado se irrita e fala: menino, você não está vendo que estamos passando por uma turbulência? O menino falou: eu sei. Você não tem medo? O menino falou: não. Por que você não tem medo? Meu pai é o piloto. Está tendo turbulência? Quem é o piloto? Se é o papai que é o piloto, filho, pode continuar brincando. Pode continuar brincando, porque o avião vai te levar para o destino. Não vai cair, não vai parar antes. Vai chegar no destino, vai chegar. Por isso que Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira. Quem morre de véspera é peru. Você vai chegar no destino. Pastor, quando é que eu sei que não é o meu fim? É porque eu não cheguei no destino ainda. Eu não terminei o que eu vim fazer. Pastor, quando é que eu sei o que eu vim fazer? Como é que eu sei quando é que eu vou morrer? Quando você descobre para que você nasceu. O motivo pelo qual você nasceu é o motivo pelo qual você vai morrer. Anote, depois você entende. O propósito, queridos, é revelado no caminho, mas foi te dado antes da fundação do mundo. O propósito é revelado na jornada, mas a ignorância não anula o propósito. Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Pastor, qual é o meu chamado? O que é que queima o teu coração? O que é que te traz indignação na terra, no mundo? Pastor, divórcio me deixa indignado. Provavelmente você tem um chamado para casais. Vamos lá. 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Próximo. Disse o Senhor a Abrão. Quando? Depois. Disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Presta atenção, presta atenção. A jornada era de fé. Abrão estava querendo trazer coisas do seu velho homem para esse novo lugar. E aquilo que ele estava trazendo impedia ele de enxergar aquilo que Deus queria mostrar. Tem gente que está presa aos traumas do seu passado, e os traumas do seu passado te impedem de enxergar o que Deus tem para o seu futuro. Tem gente que está preso às necessidades do seu passado, e as necessidades do seu passado têm te impedido de ver o que Deus tem para você. Sabe o que significa Ló?
Ló significa coberta, Ló significa venda, Ló significa cegueira. O que Abraão estava fazendo? Ele estava ficando cego, porque ele estava trazendo algo da sua antiga natureza. Ele estava trazendo, e ele não podia ver. Por quê? Porque a nossa jornada é por fé. E na jornada que Deus vai nos mostrando, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Próximo. Porque toda essa terra o quê? Toda essa terra o quê? O que você vê é o que você vai ter. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Escute, o problema é que a gente não consegue ver o que Deus tem para nós, e aquilo que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos possuir. Pastor, mas não é por fé? Sim, mas na jornada Deus vai te mostrando. Mas enquanto a gente estiver preso ao nosso passado, enquanto nós estivermos presos às coisas do ontem, da nossa infância, dos nossos traumas, querido, deixa eu te falar, chega de viver do ontem, chega de estar preso a um abandono. Eu não estou desprezando, ridicularizando, desdenhando a sua dor, o seu passado. Eu só estou dizendo que está na hora de você sair daí. O seu abuso, você foi abusado, você foi abandonado. Escute, isso se tornou um Ló na sua vida. Está na hora de você se separar e dizer: eu quero ver o que Deus tem para mim. Ló fazia parte da família caída de Adão. Existem coisas na sua vida que fazem parte da tua família caída. Por que meu pai fez isso? Por que a minha mãe fez isso? Por que o meu tio fez isso? Porque eles fazem parte da linhagem caída, adâmica. E o homem caído é mau. O homem caído vive distinto. Não fique preso aí. Não culpe quem não tinha outra coisa para te dar. Porque meu pai não me amou, porque ele não tinha, porque ele também não conheceu o amor de Deus. Mas agora você conheceu. Agora que você conheceu o amor de Deus, volte lá e perdoe aquele que não tinha o que te dar, porque agora você tem, você pode dar para ele que não tem. Em Cristo nós recebemos uma nova realidade. Em Cristo nós recebemos um novo recomeço. Só que não é um recomeço baseado no velho. Escute, a palavra novo na Bíblia, ou nova, aparece de duas maneiras, ou mais de duas, mas deixa eu falar duas. A palavra nova na Bíblia, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17. A palavra nova ali, ela pode aparecer de duas maneiras, ou kainos, ou news. A palavra news é o iPhone 14, que é news, baseado no 13. Ok? Então, a palavra novo, ela pode ser news. News é um novo, a versão nova do carro 2023, que já tem 2022, mas agora saiu. Isso é news. É o novo a partir do velho. Só que em 2 Coríntios 5,17 não aparece news, aparece kainos. K-A-I-O, K-A-I-N-O, kainos. Lá está dizendo desconhecido, recentemente feito, sem precedente. Ei, o novo nascimento não é news, não é um novo melhorado, é o novo inexistente. E o meu passado morreu, e o que eu fiz morreu. E aquele homem, aquela mulher que fez um aborto, morreu. É uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Ei, se você está em Cristo, você não deve nada para o diabo. Você não deve nada para o diabo. E ninguém é como o nosso Deus. E ninguém é como o nosso Deus. E ninguém é como o nosso Deus. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Reconheça isso, grandes coisas. Grandes coisas. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, e grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Ah, Jesus. As minhas mãos Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. e diante do teu altar, e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar e diante do teu altar, e coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti e coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Oh, nós adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sai da tua terra. Não traga nada com você, não traga Ló com você. Ei, tem coisas na sua vida que você precisa se separar hoje. Tem coisas na sua vida que você precisa soltar hoje. Tem coisas na sua vida que você precisa soltar hoje. Eu quero saber se você está disposto a soltar o que for preciso. Eu quero andar numa jornada de fé. Eu quero entrar em uma nova realidade. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e só pra te adorar.
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Escute, tem coisas do nosso ontem que ou a gente deixa para trás, ou a gente não tem como chegar no nosso destino. Não tem como. O problema é que tem amigos que a gente quer trazer para Canaã. Não, tem amigos que vai ficar indo para Sodoma e Gomorra. Pastor, eu gosto demais dele, mas ele não, neste momento ele não dá para andar com você. Até porque a jornada ela é muito singular, ela é muito pessoal. Porque eu não estou contradizendo. O Senhor falou para a gente ir para a festa e para a gente andar sozinho. A sua jornada com Deus é só. O que Deus está fazendo na minha vida não está fazendo na vida da Andréia, porém está fazendo algo em nós juntos. Como é que é isso? Ele trabalha na minha vida de forma pessoal e trabalha na vida dela de forma pessoal. E essa mudança nos habilita para cumprirmos o propósito juntos. Por quê? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então existe uma jornada de fé que é dela. A gente precisa orar juntos, mas a gente precisa orar individual. A oração individual não anula a oração coletiva, mas a oração coletiva não anula a oração individual. Isso é coisa sua, a sua jornada. E ele vai dizendo, vai soltando as vendas, vai soltando tudo aquilo que te prendeu, que te soltou. O lugar que eu tenho para você, fulano não entra junto, esses hábitos não entram junto, essas coisas não entram junto, essas falcatruas não entram juntos, esses esquemas não entram juntos. Vai soltando, sabe aquelas conversinhas com duplo sentido? O que eu tenho para você não cabe aí. Sabe essas fotozinhas obscenas? O que eu tenho não cabe para você. Você sabe o que significa santificação? Santificação significa separação. Eu não consegui terminar não, irmão. Vai ficar para outra vez. De verdade, não consegui terminar. Eu ia terminar lá em Jesus, mostrando que ele não era diferente. Jesus não era diferente não, ele era de outra natureza. Ele disse, vocês são aqui da terra, eu daqui não sou. Lembra que Deus falou para Abraão, sai da tua terra? Jesus falou, eu não sou da terra. Ei, você não é da terra. O que é da terra é terreno. O que é da terra é caído. O que é da terra está contaminado. O que é da terra depende da constituição da terra, depende da crise da terra. O que é dos céus depende dos céus, depende da natureza, da constituição dos céus. Você não depende do governo. Nós devemos orar pelos governos, mas nós dependemos dele. Eu quero que você saia do lugar e venha aqui à frente. Você que entendeu, que quer viver algo, sai do seu lugar, vem aqui, corre aqui. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, vai se arrumar aqui, por favor, derrama o teu Espírito, por favor, vem. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças,
envolve-me em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, e violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. O teu amor é como um pai, de um irmão, e como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e a terra clama, e a terra chama, e chama, mais uma vez, mais uma vez. queremos ver Yeshua, descer. e a terra clama, e mais uma vez queremos ver Yeshua vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Escrito em Joel, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Por que não hoje, por que não agora? Vem derrama do teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? derrama do teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? E vem derrama do teu Espírito. Por que não hoje, por que não agora? Ele vem, e a terra clama, A terra chama. e mais uma vez Queremos ver e Yeshua descer.
anjo a descer. Hoje, a partir de hoje, alguns de vocês vão começar a enxergar o que vocês não estavam enxergando. A partir de hoje, alguns de vocês vão começar a enxergar o que não estavam enxergando. A jornada do homem espiritual não é racional, não começa por aqui. É uma jornada do espírito. A mente vai entender depois. Você começa crendo, Ele vai te levando. O vento sopra para onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te direcionar. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Pra onde eu irei? Sou totalmente teu. E fui encontrado pelo seu amor. Pelo seu amor. E eu sou totalmente teu. E fui contemplado em ser um com você, em ser um com você, e somos um com você. Glória a Deus. De dentro pra fora, Oh, Jesus, obrigado. vem queimar em mim, e de dentro pra fora, até me consumir. E de dentro pra fora, vem queimar em mim, e de dentro pra fora, até me consumir. E de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, e de dentro pra fora, e vem queimar em mim. E de dentro. Glória a Deus. Toda honra, toda glória nós entregamos a Jesus de Nazaré, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Senhor, nós cremos nessa semente que foi liberada neste lugar, vidas que estão sendo transformadas, milagres que estão acontecendo neste lugar, pessoas que não serão mais as mesmas, Senhor. Nós estamos andando um pouco mais nessa jornada, Senhor. Clarezas veio sobre nós nessa noite. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos a grandeza do teu nome, Jesus. Obrigado, obrigado. Querido, sexta-feira, Bruno, sexta-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, nosso culto com os homens, a nossa reunião dos homens. Sábado tem um culto da rede de jovens. Sábado tem a rede de jovens, que hora? 18h30, sábado às 18h30, e domingo nosso culto a partir das 8h30 da manhã,
Nosso café já está liberado. E 9h30, aquele fogaréu que a gente já sabe, né? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o gozo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Tem a cantina lá embaixo, passe lá na cantina, faça um lanche, sente na mesa, chore um pouquinho lá com o irmão. Deus te abençoe e um restante de semana poderosa em nome de Jesus.